projeto abaixo do guarda-chuva MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento, que era um projeto de super soldados. Qual que era a ideia? O pai levou ele para um centro comunitário lá da cidade, e aí ele chegou lá, tinham várias crianças sentadas no chão tentando montar quebra-cabeças. E aí deram um quebra-cabeça bem complexo para ele, que uma criança de 6 anos teria muita dificuldade de montar, e ele montou. Só que aí ele falou que quando ele montou, uma mulher falou com um sotaque meio alemão, falou, encontramos um, we found one, só que com um sotaque estranho. E ele descobriu que essa mulher era alemã mesmo, o nome dela era Helga, e ela veio com o projeto MK Ultra, Paperclip, quando eles trouxeram esses cientistas alemães, e ela estava trabalhando na CIA fazendo esse projeto. Como é que era o projeto? Primeiro, quando ela falou encontramos um, não é encontramos um gênio, é encontramos um receptor. Porque ela estava controlando a mente dele à distância, por telepatia. O quê? Entendeu? Aí o que ele contou é isso, né? Sei. Então ela montou o quebra-cabeça através dele. Cara... Ela pilotou ele. Sei. Então ela ia de criança em criança tentando pilotar. E não conseguia. Ela conseguiu. Por quê? Ele diz que o paranormal, que não é o guerreiro, é o sender, é o que envia. E o soldado paranormal é o receiver, é o que recebe. Então ele foi treinado para ser o soldado paranormal que recebe as coordenadas do paranormal, que é só o psíquico. Então, e outros foram treinados para ser só os paranormais, sem ser soldados e saber dar tiro e jogar bomba. Então ela estava procurando esse receptor, ela encontra ele, aí o que eles fazem? Esse cara, ele não... Aí a teoria do Manchurian Candidate, né? Que é um filme antigão com o Frank Sinatra fazendo o papel principal. Foi refilmado com Denzel Washington, né? Denzel Washington fez o filme... Em português ficou Sob o Domínio do Mal, né? Eles mudam... É engraçado como é que muda o título, né? Sob o Domínio do Mal. Com aquele Liev Schreiber, né? E o Denzel Washington. A história é incrível desse filme, é interessante. A história é a seguinte. Um pelotão americano estava na Guerra do Golfo e eles foram atacados, ficaram cercados e um dos militares foi um herói que salvou todo mundo. Esse militar que foi o herói, não é o Denzel Washington, é o outro, ele estava se candidatando a presidente americano, ou senador, alguma coisa assim no filme, que é o Liev Schreiber. Só que aí o Denzel Washington, ele começa a ter uns pesadelos também, a história é bem parecida. Ele descobre que aquelas memórias eram falsas, que aquele cara não era herói de nada, que aquele evento heróico não aconteceu. Eles inventaram um herói falso, fazendo lavagem cerebral nos caras lá no Oriente Médio. Detonando a memória dos caras. Sim. E aí no filme tem umas cenas interessantes que o Denzel Washington descobre um implante no ombro dele, aí ele corta assim com um estilete e tira o implante, que o implante era tanto para controlar a memória, para não embaralhar, quanto de localização, né? Rastreamento. E aí tem uma cena interessante pra caramba que bate com esses relatos malucos desses caras, que esse que era o herói que estava sendo colocado para ser o presidente americano, ele tá num quarto de hotel, aí de repente toca o telefone, ele atende o telefone, o que falam no telefone é o gatilho pra ele passar pra outra personalidade, ou ficar hipnotizado. Tipo o Soldado Invernal. Tipo Soldado Invernal, né? Aquele livrinho vermelho com os códigos, né? Aí ele fica assim, aí ele vai em direção ao armário, ele abre o armário, dentro do armário tem uma porta secreta, ele abre uma porta, tem um laboratório dentro do... escondido no hotel, com os caras totalmente de preto, assim, com armas, né? Sim. Mas uma roupa totalmente preta, sem nenhuma marcação, que eu já ouvi... Olha lá. Sob o Domínio do Mal, esse aí. Sensacional. Meryl Streep também, elenco bom, elenco de alto nível, tá? Então, mesmo diretor do Silêncios Inocentes, que é um filmaço também, né? Então, filme interessante aí pra galera que quiser assistir aí. Dicas de filme sempre boas, né? Vilela sempre traz umas dicas maneiras de série, né? Eu contribuo com alguns filmes aí também, Jonathan Demme, tava tentando ver o nome ali, né? E embaixo tá escrito The Manchurian Candidate, né? Que é que é o termo original. Manchúria vem da Guerra da Coreia, né? Dizem que os americanos descobriram esses projetos de controle mental, de super soldado, durante a Guerra da Coreia, porque os chineses e os japoneses faziam isso, né? Por isso que é da Manchúria. E aí, esses caras todos de preto que trabalham nesses projetos, eu já vi vários relatos sobre isso, eles chamam esses caras de ghostwriters. Por quê?
Eu não sei porque que é ghostwriter, né? Ghostwriter, pra quem não sabe, é o cara que escreve um livro pra alguém e o cara só bota Alguém o nome. famoso e o cara famoso Aí coloca só o bota o nome. nome. Esses soldados que são relacionados a esses projetos altamente sigilosos, eles sempre andam com helicópteros sem nenhum, todo preto, sem nenhuma identificação. E eles são os caras todas sempre assim. Às vezes eles saem na rua com moto toda preta, com a roupa toda preta. Eles chamam esses caras de ghostwriters, né? A primeira vez que eu vi foi um veterano do exército chamado Dan Burrish, que falou sobre esses ghostwriters. Aí eu sempre ouvindo essas histórias, né? Que eu me amarro nessas histórias malucas, né? Também gosto. Aí, de repente, eu olho no filme, cara, é a mesma parada. O cara manipulando a mente do cara, e os caras todos de preto. Falei, esse maluco, ou eles estão se inspirando nessas histórias, ou eles estão baseando em fatos reais. Aí tem só uma nota de rodapé. Tem um cara que conta essas histórias malucas, que não viveu, mas ele conta. Eu acho que ele já faleceu já, num gordão chamado Jordan Maxwell. Esse cara, do nada, recebeu em casa um convite do George Lucas para uma reunião lá na Disney. E ele falou, pô, esses caras querem o quê comigo, hein? Ele chegou lá, ele disse que o George Lucas falou para ele, ó, a gente ama o teu trabalho e peço até licença, mas várias das ideias que nós tiramos da tua obra aí. Então, assim, eu não sei se esses caras acompanham essas aspirações e inventam as histórias em cima, ou se eles estão falando coisas que eles creem que é verdade mesmo. Tem uma outra história interessante, que é de um escritor americano que já faleceu, chamado Thomas Horn. E esse cara disse que a família dele é cristã, ele era pastor, mas eles tinham um segredo entre eles, da família, que eles não falavam pra ninguém, de que a filha tinha sido abduzida por alienígenas. Porque quando ela era criança, ele lembra que a irmã era um pouco mais nova que ele. De repente, a gritaria dentro de casa, não sei o quê. Ele disse que quando ele chegou no quarto da irmã, a irmã estava deitada na cama e tinha uns alienígenas em volta. Ele falou que nunca contou essa história para não... O pai falou, ó, isso aqui nunca não vai contar para ninguém, senão a gente vai passar de maluco. Ainda mais o pessoal da igreja, né? Vai falar, pô, esses caras estão possuídos pelo demônio. E ele falou que a irmã dele fez uma viagem para uma outra cidade. E aí uma pessoa abordou ela na rua. Isso a mulher já coroa, né? Chegou e falou assim, a gente gostaria de te convidar para participar de uma série. A gente quer fazer um teste contigo. Aí ela falou, por quê? Ela falou, porque você tem um perfil que a gente procura. E aí chamaram ela para um galpão lá. Aí tava o pessoal da produção da série. Sabe qual era a série? Qual? Taken, do Steven Spielberg. Tudo conectado. Ela disse que a mulher falou, a gente escolheu você porque a gente sabe que você acredita nisso. Como é que eles sabiam que era? Ele falou, é segredo da família, cara. Ninguém sabia disso, era um segredo nosso. Eles sabiam que ela tinha tido experiência. E chamaram ela pra série. Cara. Muita loucura isso, né? Não sei se é verdade, mas são histórias curiosas, né? No mínimo curioso. No mínimo curioso. Então, qual que era o esquema dessa parada? Pegaram o garoto com 6 anos e a ideia primeiro é fracionar a personalidade. Estilo Fragmentado lá do filme, né? Do Shyamalan, né? Só pra galera entender, Fragmentado é o segundo episódio de uma trilogia, né? Que é o Corpo Fechado, que é Unbreakable, né? Fragmentado. E Fragmentado, Vidro. como é que era o nome em inglês? Eu não me lembro. Putz, o É Broken? Será que é Broken? Acho que não, né? Não. E o terceiro é Glass, que é vidro, né? Que eu me amarro nessas histórias, né? Os filmes não são tão... Não são tão bons. Não é, ó meu Deus, é o melhor filme do mundo. Mas a história é interessante pra caramba e é do Shyamalan, né? Inclusive, eu vi o último filme do Shyamalan, achei horrível. O Armadilha? A Armadilha. Você gostou? Ah! Cara, primeiro assim. que... Pô, assim, não é nem spoiler, né? O filme já começa você sabendo quem é o assassino. O trailer mostra isso, O cara. trailer. Pô, Aí você fala, cara, já entregaram tudo. Qual é a moral da história? Ele tentando escapar da parada? Então, assim, eu fiquei meio triste, assim. Parece que ele fez o filme só pra promover a filha, né? Que a filha faz o papel da cantora. ruim pra caramba, atriz. Ruim, Entendi ruim. nada, maluco. Minha filha ficou chateada comigo porque eu vi esse filme com minha esposa e não vimos com ela. Ela, pô, que absurdo, vocês não me esperaram pra ver. Eu falei, ó... Pô, que legal, ela gosta ela curte pra caramba, Shyamalan.